O título da mensagem de hoje é Um toque íntimo que nos leva a conquistar mais. Um toque íntimo que nos leva a conquistar mais. Alguém quer conquistar mais? Deixa Deus tocar. Malaquias 4, versos 5 e 6 está escrito assim: Vejam, e eu enviarei, olha só, a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos, e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. A gente sabe que Malaquias foi o último livro do Velho Testamento. Malaquias encerra um ciclo e abre-se um novo ciclo. Que ciclo é esse? Primeiro, um período chamado interbíblico. São 400 anos de silêncio, onde não se registra absolutamente nada que Deus tenha feito de forma relevante. Deus continuou cuidando de todas as coisas, controlando o universo, mas um milagre, uma grande obra, uma grande manifestação, uma palavra dada a um profeta, nada. Só que antes de silenciar, e tem gente reclamando que parece que Deus silenciou, mas antes de silenciar Ele te avisou. E vou dizer de novo, antes de silenciar, Deus avisou. Deus cutucou 1, 2, 3, como fez com Elias. Deus falou 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, e muitas vezes nós não ouvimos. E aí veio o silêncio, e a gente reclama. Deus, por que o silêncio? Ele fala, eu avisei. O livro de Malaquias, apesar de curto, 4 capítulos, trata sobre todos os níveis de infidelidade, espiritual, conjugal, familiar, financeira, honra, tudo. Antes de silenciar, Deus tenta despertar o seu povo a voltar a um relacionamento, a uma aliança fiel, verdadeira e leal. Eu e você estamos hoje aqui, você em casa, Deus está nos chamando para uma aliança verdadeira, leal e fiel. Não é qualquer coisinha que pode sair quebrando isso. E aí Deus diz assim, olha, eu vou silenciar, mas nos últimos dias, eu vou enviar a vocês Elias. Eu vou enviar a vocês a visão de Elias, o espírito de Elias. Como assim o espírito, pastor? Essa visão. Elias é um homem que na Bíblia você não vê ele ter filhos biológicos, mas ele gera para o reino filhos espirituais. Ele era muito conectado à escola de profetas, e dentre todos se destaca um que foi um filho na fé de Elias, chamado Eliseu. Esse Eliseu anda tão colado em Elias que antes de Elias ser arrebatado, Elias diz assim, Eliseu, pede qualquer coisa, meu filho, porque eu tenho que te deixar uma herança agora. Só que na verdade o que ele estava deixando era legado. Eliseu diz assim, olha, fazer o seguinte, eu quero a porção dobrada do que há em ti. Você foi um bom discipulador, você foi um bom pai espiritual, você foi um bom líder, eu quero ser igual você, mas assim, eu preciso ter a minha característica também, então eu quero porção dobrada, para cumprir o meu e o seu. Elias olhou e falou assim, você é sábio, mas você pediu algo difícil. Vamos fazer o seguinte, você tem que continuar conectado comigo até o fim, você precisa estar ligadão comigo. Se você estiver olhando para mim, se você me vir, quando eu for tomado de você, você recebe isso. E Eliseu recebeu porção dobrada. Por que Deus está falando sobre enviar o profeta Elias? Porque Deus quer realinhar, reorganizar gerações. Deus não quer que gerações concorram. Deus quer que gerações construam conjuntamente. Uma geração ajuda a outra. Uma geração ensina a outra. Uma geração apoia a outra. E não entram em linha de atrito. A gente vê isso acontecer entre Zacarias e João Batista. Zacarias, ele é profeta de Deus dentro do templo. João Batista vai pregar no deserto. Mas você não vê na Bíblia nenhum versículo dizendo que João Batista desonrou seu pai, ou que Zacarias brigou com João Batista. Eles respeitam, e é o que Deus quer fazer. Alinhar, reorganizar aquilo que para Deus é a coisa mais importante que existe: paternidade. A gente passou o mês de janeiro falando sobre paternidade. Passamos o mês de janeiro falando sobre isso. Sabe por que o diabo quer ferir tanto o relacionamento paterno? Porque Deus é pai. E se o relacionamento paterno, se a imagem paterna que nós criamos na nossa mente, na nossa alma, não for boa, não transmitir segurança, a gente não se abre a Deus. Quantas pessoas não conseguem se abrir com Deus, porque não tiveram pais que deram acesso e liberdade para se abrirem.
Deus quer ser chamado de pai, e era um escândalo quando Jesus dizia pai, Abba. Os fariseus ficavam indignados, porque a religiosidade trata Deus à distância, e o homem se sacrificando para tentar chegar. O evangelho, o cristianismo, Jesus vem trazer uma mensagem: olha, eu sou o elo, a ponte, a conexão, o caminho, a verdade e a vida. Eu vim ligar o coração do Pai, a face do Pai, a vida do Pai a vocês, e vocês agora podem ser chamados de filhos. Tudo que faltou até aqui em Deus está disponível. Então Malaquias encerra falando: antes do fim de tudo, precisa curar a aliança entre pais e filhos, para construir coisas grandes, como nós vimos na semana passada. Davi desejou construir um templo para Deus, algo grande. Deus disse: você não pode, mas o seu filho vai construir. O que Deus estava querendo fazer? O motivo: você tem muito sangue nas mãos. Propósito: eu tenho um propósito aqui. Eu vou restaurar, eu vou sarar Davi. Davi é aquele que seu pai Jessé, quando Samuel chega em casa, na casa de Jessé, e diz: vim ungir um rei, chama todos os seus filhos. Jessé chama todo mundo, menos Davi, o filho rejeitado, o filho esquecido lá no campo. O filho que os irmãos, quando Davi vai levar marmita, queijo e tudo mais, lá na arena, e o Golias está batendo no peito, eles olham e falam assim: o que você está fazendo aqui, garoto? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Poucas ovelhas. Davi é o que fica cuidando daquele pouquinho. Nós somos preparados para o exército, para o trono. Jessé se esqueceu. Jessé não acreditou, Jessé não enxergou Davi, mas Deus enxergou Davi e mandou chamar. Ei, meu irmão, Deus continua enxergando você e eu, continua servindo a Deus, continua, mesmo que ninguém esteja vendo, fica em paz. Você não precisa chamar a atenção de uma geração para mostrar que é bom ou melhor, não é para competir, é só para você servir, porque na hora certa Deus chama e diz assim: enquanto aquele ali não chegar, a gente não derrama azeite e ninguém come aqui, porque Deus é Deus de restauração, de relacionamentos. Só que Davi não sabe ser pai. O jeito dele de ser pai é igual ao que ele recebeu do pai. O Jessé larga o filho trabalhando e diz assim: se vira. Davi deixa ele lá. Davi, o que ele faz? Deixa os filhos dele cada um para um canto. E com isso aí, é um filho que pega a irmã e comete incesto e estupro. É o irmão que vai cobrar do pai atitude, o pai não toma atitude. Então esse irmão fala: vou matar o meu irmão. E aí agora é homicídio. E agora é um filho que está na porta do palácio e fica fazendo a cabeça do pessoal para se revoltar contra o rei e quer matar o próprio pai, a ponto do pai ter que fugir do filho. Olha que confusão é a vida de Davi. Mas Deus diz assim: Davi, tua vida não vai terminar essa bagunça não, seu coração é para mim. Davi foi aprovado como adorador, tanto foi que Deus mandou escrever. Escreve aí, imprime aí os salmos que ele compôs. Se alguém quiser me adorar, pode aprender com Davi. Davi foi aprovado como rei. Você vai a Israel, você vai ver que até hoje é o maior rei da história de Israel. Mas Davi até então tinha sido reprovado como pai. Agora, a partir de Salomão, Davi é o pai que preparou um filho para construir um templo para Deus. Uma marca negativa que ficaria, pelo menos no último momento, Deus falou: vamos sarar um pouquinho, vamos melhorar isso aqui. Deus dá para Davi todo o projeto, mas diz: quem constrói é o Salomão. Por quê? Davi, tudo que você tentou fugir a vida inteira, você não quis encarar isso aqui, você vai ter que sentar com o teu filho, você vai ter que dedicar tempo, você vai investir tempo para explicar para o seu filho Salomão. Não dá para mandar WhatsApp, não dá para mandar por e-mail. Não dá para pedir para os arquitetos fazerem e entregar lá na casa do Salomão. É você que precisa sentar e explicar para ele. E não é só a planta ou o projeto do templo. É quem vai servir onde, quem vai servir em quê, como é que você faz com o exército. Deus restaura, realinha, para construir algo grande. Primeiro Deus faz o coração do pai se voltar para o filho, o coração do filho se voltar para o pai. Para construir algo grande, Deus toca na paternidade, Deus toca intimamente naquilo que faltava em Davi, para que algo grande acontecesse. E para grandes conquistas, nós temos que estar abertos ao toque íntimo de Deus. E aí alguém vai perguntar: pastor, mas o que Deus quer de mim para eu poder conquistar? Abra a Bíblia em Josué capítulo 5. Josué 5. Nós temos 5 lições
que eu vou mostrar para você aqui no telão e falar pela palavra, que nós devemos aprender sobre esse toque íntimo que leva a conquistar mais. Davi queria conquistar o quê? Já que ele venceu tudo. Eu quero conquistar a fama de quem construiu um templo para Deus. Deus diz não. Mas o seu filho vai fazer isso. Você vai precisar sentar com o seu filho. Você vai ter que observar seu filho. Você vai ter que ficar de olho para que ele possa construir algo glorioso para mim. Para conquistar mais, vai precisar dedicar esse tempo. Agora, o que Deus quer de nós? Você quer ver só? Irmão, quem é que já fez essa pergunta? Pastor, eu tenho promessas de Deus, mas eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei o que Deus espera de mim para cumprir a promessa que Ele tem na minha vida. Quem aqui já fez esse tipo de pergunta? Diga eu. Deus, o que o Senhor quer de mim? Deus, o que o Senhor espera de mim? O que está faltando? Josué capítulo 5, verso 1 diz assim, ó. E sucedeu o quê? Ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam dessa banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Bacana, todo mundo está desesperado, sabendo que a nação de Israel saiu do Egito, venceu, atravessou o Mar Vermelho a seco, venceu o deserto, estão vindo aí, e agora abriu o Rio Jordão, passaram a seco com o tal de Josué, e eles vêm com tudo, o coração deles ficou derretido. Mas nós não vamos ler hoje, mas só para informação, se você ler no capítulo 10, apesar do coração derretido, quando Israel chega, esses reis vão fazer oposição e vão guerrear. Não é porque Deus disse que aquela promessa já é nossa, que tudo está resolvido, está fácil. Nós vamos lutar, fazer a nossa parte, e Deus honra e cumpre a dele, amém? Agora, o que Deus espera de nós? Primeira lição que Deus espera de nós. Vamos continuar a leitura e eu já falo. Verso 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué, faze o quê? Facas de pedra. Para quê? Para matar os inimigos? Para guerrear com faca? Não. E torna a circuncidar a segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra. Ele fez facas de pedra para quem? Para ele mesmo. Josué é o líder do povo. Josué é a figura paterna, espiritualmente falando, nesse momento em Israel. Quem conectava, quem trazia recados de Deus à nação antes era Moisés. Ele conectava Israel ao Pai. Quando Moisés morre, fala assim, agora vai ficar com Josué? Josué é o líder do povo, Josué é a figura de autoridade, Josué é a figura paterna sobre a nação. Faz facas para você, Josué, e circuncida. Verso 3. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam o quê? Circuncidado. Primeira lição que a gente aprende, o que Deus espera de mim, para conquistar mais. Como é que vai acontecer esse toque íntimo? Primeira lição, põe aí para mim, por favor. Santifica. Josué, santifica a nação. Como? Circuncidando os homens. Porque quem não corta o excesso de carne, pode ser derrubado por ele. A circuncisão nada mais é do que remover o excesso de carne, o prepúcio do órgão genital masculino. E por que precisa? Ah, pastor, já sei. Pronto, é por isso que eu não venço na vida, eu não fiz a tal da cirurgia da fimose. Irmãos, o que está se tratando aqui é sobre uma aliança que Deus fez com Abraão. Abraão, a minha aliança com você agora é essa: todo homem que nascer, ao 8º dia, você vai circuncidar. Eles vão ter uma marca. Remove o excesso de carne e dá a eles mais sensibilidade.
Irmãos, a primeira coisa que Deus quer, para que nós estejamos aptos a conquistar mais, é que o excesso de carne seja removido, para estarmos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, ao toque do Espírito Santo de Deus. E é por isso que muitas vezes não conquistamos mesmo tendo promessas, porque a gente gosta da carne. E quando eu falo da carne, eu não estou falando nem do pecado, porque se não deixar o pecado, não tem jeito mesmo, aí está lascado. Nós estamos falando, irmãos, Deus colocou lá no corpo do homem o prepúcio. É pecado? É pecado? Não. Agora, não atender uma direção de Deus é. E Israel, até antes ali do Egito, vinha cumprindo. Agora eles saíram, atravessaram, chegaram no deserto, crianças foram nascendo. A murmuração dos espias, de 10 espias, quando olham a terra prometida, voltam com uma notícia ruim. Bezerro de ouro, revolta, rebelião, até a hora que Deus cansa e diz, vocês não entram. Os maiores de 20 anos não entram, exceto Josué e Caleb, com a família deles, claro, porque houve um espírito excelente neles. Os outros não entram. Mas tinha criança de 5 anos. Tinha criança de 10 anos, tinha criança de 12. E essas crianças cresceram, e até que morram todos os homens acima de 20 anos, Israel não vai entrar para conquistar. Aí vem uma coisa interessante. Imagina comigo, como é que foi a morte do último maior de 20 anos? Quanto tempo? Alguém lembra quanto tempo Israel andou no deserto? Quanto tempo? 40 anos. Imagina, foi morrendo. Irmãos, aí entrou no ano em que o último morreu. Mas o último está vivo. Tem dois ou três vivos. Um olha para o outro e fala assim, se segura aí que eu me seguro daqui. Se alguém vier tentar matar a gente se ajuda. Aí morre um. Aí morre outro. Aí sobrou só um. Irmãos, eu fico imaginando na minha cabeça, a nação inteira, vou usar um termo dos antigos, gorando aquele cara, morre. Igual urubu, todo dia na tenda daquele. E aí, fulano de tal, como é que tá? Tá tudo bem, graças a Deus. Teve uma boa noite de sono, acordou bem? Acordou. Droga, não é agora que a gente vai entrar ainda. Talvez você nunca... Alguém já tinha pensado nisso? Imagina, deve ter sido gostoso ser o último. O último, ele se sentia vivendo com a faca no pescoço, qualquer hora alguém me mata. Pronto, Deus, acabou. Maior de 20 anos não tem mais ninguém aqui. Pode colocar a gente na terra prometida. Gente, esse último cara deve ter sido, a vida dele foi muito louca. Foi uma tensão fora do comum. Até o dia que ele morre. Morreu. Gente, deve ter sido festa o velório dele. Acabaram os nossos problemas. Agora Deus vai colocar a gente lá na terra. Aí o que você espera? Que Deus vai falar sobre estratégia de guerra. Até porque os heróis de guerra, os homens de os soldados, morreram tudo no deserto. Não, Deus não fala de estratégia de guerra. Deus vai nos capacitar, vai treinar a gente. Não, Deus também não treinou ninguém. Deus, o que o Senhor espera de nós para conquistar? Deus diz, santifique, restaure a aliança. Está na hora de restaurar aquela aliança que eu fiz lá com Abraão. Irmãos, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, lembra da aliança que você fez com Deus e volta para essa aliança antes que seja tarde. Volta para a aliança do primeiro amor. Volta para a aliança do eis-me aqui, Deus. A minha vida é tua, o Senhor deu a tua para mim, agora eu dou a minha para te servir. Volta. Deus não se esqueceu, o tempo passou e Deus está dizendo, vai cortar a carne de todo mundo. Deus, mas os homens são grandes, são marmanjos, vai doer. Quanto mais você adia, quanto mais eu e você procrastinamos, mais vai doer. Anota isso para nunca mais esquecer. O que Deus mandou a gente fazer, quanto mais a gente adiar, mais vai doer. Dói mais cortar o... Irmãos, eu preguei hoje de manhã, acabou o culto, falei com alguns irmãos, vamos falar assim, pastor, o culto de hoje foi aquele negócio que o senhor falou da cutucada do toque. Pastor, eu ficava me contorcendo na cadeira. Tem um homem aí que está assim, Senhor, está doendo na minha alma, só de imaginar. Imagina pegar uma pedra, dar uma afiada na pedra e falar assim, vem cá. Perdão, gente, mas estou pregando. Põe o negócio para fora, encosta aqui no coisa, vamos lá. Irmão, não foi brincadeira não. O negócio foi terrível.
Ficavam pessoas segurando o cara para ele não cair desmaiado. Agora, com um bebê recém-nascido de 8 dias, dói tanto assim? Dói tanto assim? Não, porque ainda não está tão firme, não está tudo, a pele, tudo, é mais fácil. Por isso, dentre outras coisas, criança, a gente apresenta a Deus, consagra a Deus, como eram consagrados. Porque batismo, Jesus ensinou, quem crer e for batizado. Uma criança ainda não sabe, ela não creu ainda, ela não entendeu o seu pecado, o sacrifício de Jesus, a redenção, a graça. A hora que ela entender, aí ela crê, é batizada nas águas e tudo mais. Mas enquanto criança, a circuncisão era uma consagração. Os meus filhos são consagrados a Deus, a nossa nação, o nosso exército, os nossos médicos, os nossos tudo, são consagrados a Deus. Só que parou isso. Começa a viver no Egito e vai deixando para lá. Cuidado com os hábitos que o mundo vai inserindo na tua vida. Tem gente que está irreconhecível. Tem gente, irmão, que se colocar você uma pessoa do mundo lado a lado, ninguém percebe nenhuma diferença. Desculpa. Mas até na carne tinha uma diferença. E Deus falou que valoriza essa diferença, Malaquias 3,18. Então vereis outra vez a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, entre o justo e o ímpio. E Deus vem cobrar. Josué, quem quer conquistar, precisa ser diferente. Precisa ser diferente. Não dá para querer ser igual ao mundo e viver o que Deus tem para nós. Está dando para entender? Está claro até aqui? Santifica. Porque se não remover o excesso da carne, isso aí pode te derrubar. Porque isso significa que a aliança, mas pastor, mas vai doer, mas pastor, é complicado. E nós, volta dizendo, não estamos falando de pecado, não, estamos falando de excesso de carne. É um temperamento difícil, é egoísmo, é um coração muito amargo, é gente que murmura demais, é gente que está sempre triste, sempre falando mal de todo mundo, gente fofoqueira, é gente que abusa na vaidade, na sensualidade, é gente que abusa na ganância, é gente que abusa na glutonaria e tantas outras coisas. O que é excesso? Irmão, tem gente que é 880. Não é excesso, é equilíbrio. E Deus então vem tratar, Josué, pega esse pessoal. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos circuncidar tudo, porque quando Israel marchar para conquistar, haverá uma marca nessa nação, aquela que eu falei para Abraão fazer. Resgata a marca, que eu cumpro a minha promessa. Irmão, qual é a marca que Deus colocou? Qual é a palavra que Deus te deu? Qual foi a palavra que marcou tua vida, que Deus mandou? Segue por esse caminho. Volta para a palavra, volta a servir, e pode ficar tranquilo que Deus vai honrar a parte dele e vai haver conquista na tua vida. Primeiro passo, primeira lição, a gente precisa disso. Prepara o coração, santifica para depois conquistar. Não sai tentando conquistar de qualquer jeito. Segunda lição, vamos seguir, versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar vir a terra que o Senhor jurou a seus pais dar-vos, que terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Essa circuncisão, hoje, a gente não está mais debaixo dessa marca no prepúcio. Essa circuncisão hoje no nosso coração é tomar a cruz de Cristo. A cruz de Cristo corta a nossa carne. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma espada, mais afiada que uma espada. Ela penetra a alma e o espírito. Nós vamos permitir que a palavra de Deus venha penetrar, venha entrar na nossa alma, no nosso espírito, venha cortar o que há de excesso de carne em nós. Irmãos, desde o final do ano passado, Deus tem falado conosco sobre intimidade, e que não há intimidade sem o que? Alguém lembra? Sem renúncia ou entrega. A entrega, ao que você se entrega, a quem você se entrega, é nisso que você vai se tornar íntimo. Uma pessoa dedica o seu tempo, sua atenção a algo, ela se torna especialista naquilo, íntima do assunto.
Alguém aqui se interessa em ser íntimo de Deus? A pergunta é, o que você e eu estamos fazendo para sermos mais íntimos de Deus? Eu não estou falando para ser amado, porque Ele nos ama incondicionalmente. Não vai aumentar a medida do amor de Deus. Ah, não, pastor, então eu não tenho mais interesse. Eu tinha interesse se Deus fosse me amar mais. Não, não vai amar mais. O que acontece é que você vai conhecer mais o amor dEle. Interessa alguém conhecer mais? Isso é intimidade. Intimidade. A cruz de Cristo é como essa espada. Jesus diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si, toma a tua cruz e me siga. Remova o excesso de carne, para dar mais sensibilidade. Quem quiser me seguir, não vai conseguir me seguir carregando muita carne, porque vai ter que carregar a cruz, vai ter que carregar uma direção, uma palavra, um chamado, um propósito de vida. Agora, a segunda lição é não seja precipitado. Pare para ser o quê? Sarado. Irmãos, nós lemos no verso 8, e aconteceu que acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Respeite, não adianta ficar desesperado e queimar etapas. Respeite o processo que Deus está trazendo sobre a tua vida. Respeite cada etapa, tempo de cada coisa. Deus, eu vou ficar. Deus, eu queria que fosse rápida essa resposta. Não, Deus, eu quero que seja no seu tempo. Até que eu esteja completamente sarado, até que eu esteja completamente apto. Irmãos, quantas vezes nós colocamos tudo a perder por ser precipitado? Alguém já fez isso? Diga eu. Precipitação. Era hora de ficar parado, eles podiam dizer, está doendo muito, mas vamos logo que eu quero é conquistar. Não, não, não. Enquanto vocês não forem sarados, vocês não podem ir para a guerra. Aí sabe qual é o nosso problema? A gente quer andar de tanque vazio. Irmãos, domingo na igreja é mais ou menos assim. Vou fazer aqui uma ilustração para você não esquecer. Domingo na igreja é mais ou menos encher o tanque. Você vem aqui e enche o tanque do carro. Abasteceu, encheu, até a boca. Quantos aqui se saem de tanque cheio, se sentem de tanque cheio depois de um culto de domingo? Dá um glória a Deus. Aí quando você sai na segunda-feira, vai baixar o nível. O que você faz? Você fica clamando a Deus até sexta, sábado, para você sobreviver na banguela até o domingo que vem? Não, irmão, segunda-feira você tem sua intimidade com Deus. Você tem o seu tempo com Deus, lendo a Bíblia e orando. Talvez você diga assim, pastor, no meu particular, eu não consigo ter tudo aquilo que eu tenho na comunhão. Não tem problema, você só precisa encher o tanque. Aí na terça baixou, porque você andou mais um pouco, aí você completa mais um pouquinho. Aí na quarta baixou mais um pouco, você vai completando, e vai completando. Vai alimentando, vai se alimentando da palavra, vai deixando a unção de Deus, o alimento de Deus, a vitamina de Deus, o poder de Deus, fortalecer você, curar você. Eles precisavam ser sarados, mas lembra que foi o próprio Josué que causou aquela dor, foi o próprio Josué que causou aquela ferida, e debaixo de uma ordem de Deus. Aí uma coisa que, quando eu preparava essa mensagem, Deus ministrou meu coração, eu achei muito sério, muito forte. Nem toda dor é ruim. E nem toda, entre aspas, proteção é boa. Como assim, pastor? A dor de queimar o dedo no isqueiro para uma criança é ruim? Não é não. É ruim se ele cair no meio de uma fogueira. A dor de queimar o dedo no isqueiro ensina ele, quando ele vê um fogo maior, ele vai pôr a mão? Nem toda proteção é boa. Como assim, pastor? Uma pessoa quando está em depressão, síndrome do pânico, qual é a primeira coisa que geralmente essa pessoa faz? Como? Se isola. Onde? No parque de diversões? Onde? Se tranca lá no quarto. E para, entre aspas, se sentir o quê? Seguro e protegido. E fica lá dentro. E lá dentro ela é sarada? Não. O que a gente precisa é, na verdade, estar completamente exposto. Eu e você precisamos estar expostos ao toque íntimo de Deus. Deixa Deus tocar sua intimidade, suas fragilidades, seus medos, suas dúvidas. Expõe tudo para Deus e deixa que Ele toca. Vai doer num primeiro momento, mas vai sarar e você vai se levantar sarado para conquistar mais do que você tinha imaginado. Segura que a gente volta aí, dá um pulo em Atos 16. Olha o que Deus fez com uma pessoa. Eu vou acompanhar até por aqui. Não adianta ficar desesperado e queimar a etapa, tem que ouvir.
e tem que receber o toque de quem? Vou mostrar mais um exemplo, verso 1 ao 3. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome o quê? Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Olha, Timóteo é uma bênção. Paulo chega e encontra Timóteo, uma bênção. A mãe é crente, só que a Bíblia coloca um mas. Mas, tem uma questão aí, qual que é o mas? O pai é grego. Ou seja, o menino não foi criado debaixo de princípios para servir a Deus. A mãe, judia, se converteu, é crente, mas o pai é grego. Verso 2. Do qual davam o que de Timóteo? O que? Bom testemunho. Os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Verso 3. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, fez o que? Circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era o que? Grego. O que Paulo fez? Vem aqui, Timóteo, você vai comigo, você vai fazer a obra comigo, você vai viajar em missões comigo. Timóteo diz, eu quero ir. O testemunho de Timóteo é bom, e Paulo circuncida Timóteo para ele ser salvo, não é isso? Não. Porque em Gálatas 5, Paulo diz, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não aproveita para nada. Então me responde por que Paulo, o mesmo que em Gálatas 5 diz, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não vale para nada, ele mesmo circuncida Timóteo. Porque ele não está circuncidando Timóteo para ser salvo. Ele não está falando sobre salvação. Ele não está circuncidando Timóteo para Timóteo ter aliança com Deus. Todos davam um bom testemunho de Timóteo. Era um jovem de Deus. Sabe para que Paulo está circuncidando Timóteo? Porque Paulo já está enxergando um futuro ministerial e lutas e desafios que Timóteo vai enfrentar. E em alguns lugares ele não vai ser aceito, o testemunho dele não vai ser aceito, ele não vai conseguir pregar Cristo. Então Paulo disse, Timóteo, eu vou ter que provocar uma dor em você, uma dor pelo evangelho, uma dor pelo propósito da tua vida. Você vai ser uma bênção, você vai alcançar muitos lugares, mas para você alcançar mais, eu preciso te causar uma dor de momento. Mas depois o resto da vida, essa dor vai te abrir portas. Irmãos, Deus quando fala conosco sobre abrir mão de algo, sobre tirar algo, sobre mudar algo, muitas vezes dói, mas lá na frente nós vamos ver o quanto aquilo valeu a pena, porque portas extraordinárias se abrem depois. Paulo entendeu que Timóteo não seria aceito em todos os lugares e percebeu que Timóteo tinha sede e fome de pregar. Interessante que com Tito é diferente. Paulo diz, não tem que circuncidar. Sabe por quê? Porque cada um tem um propósito de vida. Nós não estamos num pacote. O propósito de Timóteo ele vai ser testemunha. O Timóteo vai viajar quando estiver preso. Paulo não sabe ainda que ele vai estar preso, mas ele já percebeu. O Espírito de Deus queimou no coração de Paulo. Circuncida esse rapaz. Mas por que, Paulo? Porque ele precisa estar apto para entrar em alguns lugares, que se ele não for circuncidado, ele é meu. Ele é íntimo meu, mas ele não vai ser aceito. Então, por amor do evangelho, circuncida ele. Tá claro? Deu para entender aqui? É para Timóteo ser salvo, gente? É para ele ter aliança com Deus? É para ele cumprir o propósito. Irmãos, sábado aqui na igreja tem evangelismo. Quantas pessoas vêm? Pouquíssimas. Só vai para o céu quem vem sábado evangelizar? Não. Segunda-feira tem o sopão com amor, projeto Eu Me Importo. Todo mundo vem para sair e levar a palavra, o amor de Cristo a pessoas em situação de rua? Não. Uma vez por mês a gente tem um mutirão de limpeza na igreja. Todo mundo vem limpar? Não. Em nome de Jesus, acabando essa pandemia, a gente tem visita em hospitais. Todo mundo vai visitar? Não. Agora uma pessoa porque não foi no sopão, porque não veio. Agora a gente tem os ensaios dos grupos ministeriais. Cada projeto da igreja são renúncias que cada um faz. Às vezes a dor de alguém chega e fala assim, vamos comer uma pizza hoje? Fala, hoje não posso, eu tenho um ensaio, eu tenho um compromisso, eu vou servir a Deus. É uma dor no momento, você não está saindo para fazer pecado. Te convidaram para comer uma pizza, não era nada de errado. Mas você corta a carne, você diz não à sua carne, aos seus prazeres naturais, para servir o propósito, para servir o evangelho. Não tem a ver com salvação, não tem a ver com ser de Deus ou não ser de Deus. Tem a ver com amar Jesus de tal maneira que você diz assim, pode cortar minha carne, porque eu vou conquistar mais para o reino de Deus, então vai valer a pena. E infelizmente está em falta gente assim, que remove o excesso de carne. A agenda das pessoas está cheia de si.
e não tem espaço para Deus. Deus fala, vou cortar a tua segunda. Não, minha segunda é o dia do não sei o quê. Então vamos cortar a tua terça e você vai servir. Não, minha terça é o dia do não sei do quê. Então vamos cortar a tua quarta-feira para você servir. Não, eu não posso. Não, misericórdia, quarta-feira, misericórdia. Quinta, sexta, sábado. Aí a pessoa dá o domingo para Jesus e já está arrebentando a boca do balão. O que a gente está cortando de excesso pelo reino de Deus? Para que alguém seja alcançado. Não é para a gente ir para o céu. Eu estou falando sobre salvação, que precisa disso para a gente ser salvo? Não. Eu estou falando sobre, através de servirmos, mais alguém ser salvo. Através de servirmos, mais alguém ser abençoado. Alguém aqui ama o seu próximo como a si mesmo? Então aprenda a cortar a sua carne. E quem é que corta a carne? Quem cortou lá do povo? Lá saindo do deserto, quem foi? Josué. Quem é que cortou agora aqui de Timóteo? Paulo. Timóteo, já que o seu pai é grego, ele não cortou o excesso de carne. O seu pai deveria ter tocado, sabe por quê? Porque vai mexer num órgão que é o quê? Que é o quê? Íntimo. Pelo amor de Deus, irmão. Não é comum aqui a gente ver os homens andando pelado. É íntimo. Está coberto. Se bem que hoje a gente vê aí uma mulher querendo mostrar tudo para os outros. E diz que é crente ao mesmo tempo. Íntimo. Quem é que vai tocar? O pai. O pai. Quem não se abre à paternidade, ao toque paterno, limita o quanto pode conquistar. Deus levanta Paulo para dizer assim, Timóteo, você precisa ir além, você precisa ir adiante. Mas você precisa de um toque íntimo que você ainda não recebeu. E eu quero ser como um pai ministerial para você. Para o teu ministério nascer, eu vou gerar. E a primeira coisa que eu vou te causar é dor, mas vai valer a pena. Confia em mim. Nós precisamos permitir. Quem é pai? Pai de verdade. Pai. E quem exerce paternidade, autoridade ou liderança. Tocar nossa intimidade. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de tocar em órgãos íntimos fisicamente, amém? Que aí vem um endemoniado, retira do contexto, pega um pedacinho e fala, pastor, mandou todo mundo pôr a mão nas coisas de todo mundo. Falei nada disso. Sabe qual que é o problema? É que a gente quer compartilhar a intimidade, não é com autoridade ou com paternidade, a gente quer compartilhar com os amigos, com as amigas. Amiga, deixa eu te falar. Ele falou para mim se pode beijar minha boca, levantar minha saia. Ai, você acha que eu deixo? Ai, não sei se eu deixo. A amiga vai dizer assim, não dá nada não, eu também preciso te contar uma coisa. O outro falou para mim a mesma coisa, o que você acha? Aí, a gente entra em aliança com quem não tem paternidade, autoridade, liderança sobre nós, só para entrar em concordância, e um justifica do outro, um passa pano para o outro. Irmão, pode perceber, quando a gente quer fazer bobagem, a gente encosta em alguém que também está na mesma. E assim, ó, eu não falo de você, você não fala de mim, nós estamos juntos e vamos para cima. Agora, quando a gente se aproxima de paternidade, de liderança, de autoridade, a gente vai ouvir não. Não, isso aí não. Não, que isso? Agora a gente prefere uma amizade. Ó, eu não removo o seu excesso de carne, você pode ser assim, que está tudo bem, se é de Deus, e você não remove o meu. Não, eu também acho que você é de Deus. A pergunta é, quem você ouve? Quem exerce paternidade e autoridade sobre a tua vida? Ninguém? Então precisamos voltar para a Bíblia. Para a Bíblia. Porque Timóteo é uma bênção, Timóteo dá bom testemunho, mas quando Paulo chega, Paulo fala, falta uma coisa nesse rapaz, para que o propósito de Deus se cumpra na vida desse rapaz, para ele conquistar mais almas, para ele conquistar mais pelo reino, falta uma coisa, e alguém com autoridade espiritual e com paternidade precisa tocar. Vai doer, Timóteo, mas vai valer a pena. Meu irmão, a dor para servir a Deus vai valer a pena, não seja covarde, continua servindo. Não, eu quero uma posição mais confortável. Circuncisão não é posição confortável, mas é posição de quem entrou em aliança com Deus e vai conquistar. Vai valer a pena. O verso 4, põe aí para mim, 4. E, quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos próprios apóstolos e anciãos em Jerusalém. Quando vê os decretos, está lá, circuncisão. E o Timóteo está aprovado, que bacana. Paternidade te prepara para o amanhã, irmão. Para de fugir disso.
E quem aqui tem filhos? Você e eu somos responsáveis de tocar intimamente. Se a gente não tocar, o mundo vai tocar. Onde a gente falta, o mundo entra. Eu preciso preparar os meus filhos para amanhã. Amém? Começamos o culto orfandista. Deus nos prepara para a semana. Prepara ou não prepara? 5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Olha só a sequência da coisa. Agora olha o verso 6. Que interessante. E, passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem, igreja? Por quem? Pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. Só pare pelo Espírito. O Espírito parou lá em Josué 5. Olha, agora pare e sejam sarados. Depois vocês se levantam para ir conquistar. Aqui o Espírito disse, parem agora. Irmãos, tem gente parando por causa da carne, porque não quer abrir mão disso, daquilo outro. Eu não sei, e para, não vou mais servir. Assumiu um compromisso, fez um voto, levantou a mão, fez uma aliança, Deus conta comigo. E aí começaram a vir problemas da carne. Alguém falou mal, alguém arrumou confusão, alguém fez fofoca, alguém isso, alguém aquilo, está cansado, virou a cabeça por causa dos encantos do mundo e parou por causa da carne. Você e eu estamos servindo a Deus como fomos chamados? Não, por quê? Pode olhar, excesso de carne. Porque o excesso de carne tira a sensibilidade. O prepúcio cobre o órgão genital masculino de forma que ele não tem toda a sensibilidade que deveria ter. E onde falta a sensibilidade, no tocante à nossa vida espiritual, é onde a gente consegue dizer não para Deus. Gente, pelo amor de Deus, imagina se Jesus vem aqui pessoalmente, em carne e osso. Quem gostaria de ter visto Jesus pessoalmente? Quem? E vai vê-lo ainda em nome de Jesus. Agora imagina Jesus aparece aqui em carne e osso no culto. E olha para mim e fala assim, eu vou ter uma oportunidade aqui. Fala assim, eu tenho toda, eu saio. Ele diz assim, sábado que vem tem um evangelismo comigo. Quero saber quem quer ir comigo ganhar almas. Quem vai? Levanta a mão. Jesus fisicamente, levanta a mão. Eu gostei que a Andressa começou a rir ali, que ela sabe que eu vou pegar aqui. Vai, levanta a mão, gente. Nem para Jesus vocês se rendem? Pastor, se eu falar, eu estou assim, pastor, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Pois é, escolhe como você quer. Você sabe que você já está lascado, não tem mais jeito. Com carinho, claro. Estou igual o Paulo com a faca na mão, sabe? Estou igual o Jason aqui hoje. Falo, pastor, hoje estou igual o Jason, está o Josué e o Paulo com a faca na mão. Irmão, quem iria se Jesus dissesse que ele ia estar com a gente pessoalmente, fisicamente, sábado no evangelismo? Levanta a mão, pelo amor de Deus. E Jesus não vai, não? E você? Estou aqui para falar. Quer ouvir? Nossa, ficou 2. O resto já foi arrebatado. Que igreja santa. Quer ouvir ainda? Se Jesus aparecer pessoalmente, pastor, é claro que eu faço. Meu irmão, a palavra que eu estou te dando é a palavra de Deus. É Jesus o verbo que se fez carne, que morreu numa cruz por mim e por você. Desperta! É agora! Mas sabe o que tira de nós a sensibilidade? A gente não está vendo. A gente não anda por fé. Muita carne. Aí se a gente vê, aí sim. Mas se baixar o nível da carne e aumentar a sensibilidade espiritual, basta uma palavra. Jesus admirou quem disse para ele, centurião de Cafarnaum, nem sou digno que o senhor entre debaixo do meu telhado. Dize apenas uma sensibilidade. Eu tenho autoridade como o senhor, eu sei que uma palavra tua muda o quadro. A mulher Ciro Fenícia, seus cachorrinhos também comem das migalhas caindo da mesa do seu Senhor. Jesus disse, eu não vi fé assim nem em Jerusalém, eu vi muita carne. Mas essa mulher está sensível, ela quer o milagre. Irmão, alguém quer mais de Deus aqui? Então, joga o excesso de carne fora. Pelo amor de Deus, estou mandando ninguém se cortar. Seja besta. Joga o excesso de carne, começa a guerrear contra o seu ego. O nosso eu cada dia pede mais. Cada dia pede mais. Deus no final do ano passado começou a pedir para mim algumas renúncias. Eu comecei a renunciar. Eu não sei até onde vai parar isso aí, mas em nome de Deus vai parar no céu. Ninguém nunca dá muito para Deus. E eu não estou falando de dinheiro aqui. Sobre entrega. Excessos. Deus chega de excessos. Eu saí de um extremo, fui para o outro, muita carne. Não. Tem gente que é excesso, religiosidade, fanatismo. Larga a família, larga tudo, fica doido da cabeça. Mas tem gente que vai para o outro excesso, para o outro oposto. Pelo amor de Deus, desperta. Deus quer nos usar para a glória dele, amém? Só pare pelo Espírito. Não foi o Espírito que mandou parar, continua servindo. Continua fazendo. Não seja precipitado. Pare para ser sarado. Paternidade traz uma dor momentânea.
mas para gerar uma marca que vai abençoar e abrir portas, e que vai ajudar você a completar seu propósito de vida. Alguém crê nisso? Paulo tocou na intimidade de Timóteo. Quem não se abre, como Timóteo se abriu com Paulo, não espere conquistar o que Timóteo conquistou. Gente que acha que vai enganar seus pais, que vai enganar seus pastores, que vai enganar sua liderança, e que está tudo bem. Timóteo se abriu para Paulo, e por causa disso, Timóteo foi a bênção que ele foi. Irmãos, nós precisamos confiar em Deus e deixar Deus tocar, e usar pessoas que a gente confie, que estão servindo a Deus, para tocar no assunto, naquela, sabe, aquele ponto-chave, mas para remover o que está atrapalhando, porque nós vamos gerar para a glória de Deus. Alguém crê nisso? Cuidado. O mas de Timóteo é que o pai é grego, mas esse homem não tem circuncisão, até que alguém se levanta com paternidade, vai lá e remove. Tem uma geração hoje em dia órfã, esperando alguém chegar perto e dizer assim: vou orar por você. Esperando alguém chegar perto e dizer assim: vou te ajudar. Qual que é a sua batalha? Eu vou interceder junto com você, eu vou entrar nessa guerra junto com você. Irmãos, está cheio de gente sofrendo aí fora. Além dos nossos filhos biológicos, tem muita gente sofrendo e esperando alguém que se posicione em Deus para dar testemunho, para ganhar a alma deles para o reino dos céus, para virar esse mas. A pessoa está quase convertida, mas tem uma coisinha. A pessoa está quase vindo para a igreja, mas tem uma coisa. A pessoa até gosta da Bíblia, mas tem um problema. Vai lá. Começa a pedir ao Espírito Santo: me ajuda a tocar a alma dessa pessoa. Me dá sabedoria, me dá a palavra certa, que vai tocá-la, que vai dar a ela sensibilidade ao Espírito Santo. Quem está entendendo? Nós temos familiares que ainda não são de Jesus. Peça a Deus: Senhor, eu quero tocar onde a carne está em excesso, para que ela se torne ou volte a ser sensível ao Espírito Santo de Deus. Mas você vai ter que investir tempo. Igual Davi com Salomão, igual Paulo com Timóteo, igual Josué com Moisés, até ficar preparado e cuidar do povo agora. O versículo 6, olha o verso 6. Não, minto, verso 6 não, o 6 de Atos eu já li. Volta para o Josué 5, aliás, Josué 5, verso 9. Antes de eu ler o 9, eu quero só ler o 8 de novo, para eu fazer algo aqui com vocês, ó. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram onde? No seu lugar no arraial, até que sararam. Em Atos 16, 6, a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu eles de entrarem na Ásia naquele momento. E eu falei aqui, repito: só pare, e pare, é necessário parar quando o Espírito de Deus fala: pare agora, seja sarado. Mas tem pessoas que pararam por causa de uma dor, e nunca mais se levantaram, nunca mais se moveram. Tem gente que pode ter sido até no momento o Espírito Santo falou: pare, ele parou. O Espírito Santo falou: agora vai, ele não foi mais. Não foi. Foi o Espírito Santo que mandou você parar, verdade. Mas depois ele disse: agora vai, já sarou. Lembra que eles pararam até serem? E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que, ficaram ali o resto da vida? Ficaram ali para sempre? Até que a morte os separe? Até que, quando sararam, eles se levantaram e seguiram a vida, amém? Tem gente aqui que está parado, exatamente na dor da ferida da sua vida. Fecha os olhos todo mundo, para ninguém ficar constrangido, ninguém olhar para ninguém. No meio dessa mensagem eu quero fazer uma oração, por você que está aqui, por você que está em casa, que diz assim: pastor, eu nesse momento, eu estou parado, onde a vida me causou dor. Levanta sua mão, não precisa nem ser muito alto não, só sinaliza para Deus, é entre você e Deus. Eu pedi para todo mundo fechar os olhos, para ninguém reparar em ninguém. Mas é uma forma de você se expor para Deus. Não dá para circuncidar sem expor o órgão para quem está curando. Se exponha para Deus. Talvez você tenha parado num trauma, numa decepção, numa frustração. Meu Deus, em nome de Jesus. Muitas vezes nós paramos. Abraão teve em seu pai um homem que parou, porque eles passaram por uma terra chamada Harã. E Harã era o nome do filho dele que havia morrido. Muitas vezes nós paramos por causa de um trauma, por causa de decepções, por causa de frustrações. Muitas vezes nós paramos, porque o Senhor mandou parar. Mas aí saramos e o Senhor manda ir adiante. Mas aí a gente gosta daquela vida parada.
sem compromisso contigo. Perdoa-nos e sara agora. Sara aqueles que estão parados em meio à dor. Sara aqueles que estão sentindo a dor na carne, a dor no casamento, a dor no ministério, a dor na alma, a dor na saúde, a dor na vida financeira, profissional. Sara nesse momento, Pai, para que todos aqui hoje, ao sair daqui, estejam aptos a retomar a sua caminhada e ser uma bênção em tuas mãos, em nome de Jesus. Quem crê e concorda diz amém. Amém. Creia que Deus está tocando você. Agora se levanta. Se levanta. Versículo 9. Vamos para a terceira lição. A gente já está acabando. Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vocês. Hoje retirei, removi. Hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Terceira lição que a gente aprende. Olha só, avance, põe para mim por favor. Livre da vergonha. Primeiro Deus tira toda a vergonha e humilhação que eles sofreram naqueles 40 anos no deserto e em todo o tempo do Egito. Deus diz: vamos retirar isso aqui. Hoje eu estou restaurando a marca que foi estabelecida desde Abraão. A marca de quem? De quem é circuncidado e conquistador. Circuncidado e conquistador. Desde que Deus fez essa aliança com Abraão, é assim: Abraão, você vai circuncidar os seus filhos, Ismael, Isaac, você vai circuncidar todos os homens da sua casa, e eu vou fazer de você e da sua família e da sua descendência conquistadores na terra. O tempo passou, eles pararam com isso, parou de circuncidar lá no Egito e tal, depois tem uma circuncisão, vão para o deserto, no deserto não tem nenhuma circuncisão, nasce menino, tem menino menor de 20 anos que fica vivo e não foi circuncidado, e agora Deus está dizendo assim: vou levar vocês para conquistar. Mas vamos fazer o seguinte: antes, vocês não vão andar mais com a humilhação do tempo do Egito. Vocês não vão andar mais com a humilhação. Vocês agora vão andar livres. Avancem livres da vergonha, da humilhação e do excesso de carne. Irmãos, hoje é dia de sair daqui e dizer: eu não vou andar carregado, cheio de carne. Eu vou andar cheio do Espírito Santo de Deus. Isso é um passo importantíssimo. Quarta lição, vamos para o verso 10. Agora, só um detalhe antes de eu ler o verso 10. Cuidado, que tem gente que quer continuar andando com aquilo que é do mundo, que é normal. Porque lembra, Deus falou que está livrando da humilhação de onde? Do Egito. Tem gente, eu volto a dizer, que acha, é igual do mundo, está dentro da igreja e diz: está tudo bem. Não está. Alguma diferença a Bíblia diz que tem que ter. Ou algumas diferenças. Não adianta você querer continuar e conquistar mais, enquanto você está carregando as mesmas características do mundo, porque o Egito na Bíblia representa o mundo. Não dá. Não vai dar para servir dois senhores. Vai ter que dizer: eu vou renunciar a isso aqui, porque isso aqui é muito mundano e eu sou de Deus. Está na hora de avançar livre da vergonha. Está na hora de avançar tão livre que qualquer pessoa pode ver você em qualquer momento que está tudo certo. Não, pastor, a pessoa não pode me ver em qualquer momento. Então, se analise e caminhe sem a vergonha da humilhação. Versículo seguinte, o 10 e o 11. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. O que Deus mandou eles fazerem? Celebrar a Páscoa. Eles celebraram Páscoa saindo do Egito, agora estão celebrando a Páscoa depois de ter saído do deserto e já estão entrando. Aqui eles já estão às portas da terra prometida. Perceba onde que está o versículo 10. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de onde? Jericó. Eles já estão na terra, eles não conquistaram, eles não entraram das muralhas para dentro, mas já estão comendo Páscoa na terra da conquista. Irmãos, nós precisamos aprender a honrar Deus nas pequenas conquistas. A gente está pertinho de uma grande bênção, mas ainda está murmurando, ainda está com a atitude, pensamento, mentalidade de escravo. Olha a quarta lição que a gente aprende com isso.
Quarta lição, celebre, agradeça, honre. Celebre cada avanço, livramento e libertação em aliança e honra a Deus. Celebre. Quem aqui está vivo? Pronto, já dá um glória a Deus aí que você está vivo. Ah, pastor, minha vida está difícil. Espera um pouquinho, mas ela está pior do que está. Não, pastor, irmão, tem gente que a gente acompanha. Aí você fala que a pessoa atende, ajuda, orienta. Aí a pessoa, pastor, eu estou aqui com... hoje de manhã eu fui falar. O cara está com 4 dedos... Aí eu ia falar quebrado. Aí eu lembrei do Tiago. Eu falei, coitado, o Tiago vai achar que é uma indireta para ele. Falei, furado, rasgado. Mas como ele está aqui agora, está com 4 dedos quebrados. Aí a gente vai lá e ora. E ele vai se cuidando. Na semana seguinte ele vem, ele está com 2 dedos quebrados. Aí chega e falei, Tiago, como é que está? Está complicado ainda, está quebrado aqui. Ele está mentindo? Não, mas ele está falando o que deveria falar? Ele tem motivo para agradecer? Sim, ele tinha quantos quebrados? E agora? A pergunta é, você está agradecendo pelos 2 dedos que não estão mais quebrados? Ou você só continua reclamando dos 2 que ainda estão? Porque a gente tem o hábito de só enxergar o que está faltando. Estou me controlando. Amor, eu fiz não sei o que. Nossa, mas deixou não sei o que lá. Fala, nunca está bom para você? Olha os homens falando, fala Deus, fica quieto, irmão, que ela fala depois, aí o bicho pega. Eu lavo a louça em casa, irmão, 2020 eu lavei mais louça que a minha esposa. Mas tem umas panelas lá que eu tenho medo de riscar, sei lá o quê. Aí ela chega e fala assim, ô amor, obrigado por ter lavado a louça. Mas você não lavou as panelas, né? Tem hora que eu olho assim e falo assim, não sei nem porque lavei um copo. Brincadeira, mas às vezes é sério. Ah, dá vontade de falar, eu já falei. Falei, linda, eu já estou lavando as Tupperware que eu não lavava. Vai agradecendo que daqui a pouco eu lavo tudo. Chegou um dia desse, lavei tudo, irmão. É fantástico. Mas a gente precisa aprender a agradecer as pequenas conquistas. Quem está entendendo? Para de reclamar, eu não entrei ainda, mas você nem percebeu, você já está pisando na terra prometida. Irmão, tem gente aqui que já está pisando a promessa de Deus para a tua vida. Falta só um pouquinho, daqui a pouco as muralhas caem, mas já começou a clarear. Você já está andando livre do excesso de carne. Você está andando em aliança com Deus. As coisas vão acontecer. Celebre pequenas conquistas. Verso 12. E cessou o maná no dia seguinte. Para um instante, olha para mim. Quem aqui entende que é bênção? Quem aqui quer? Pastor, eu quero comer o maná. Eu queria, pastor, comer o maná a vida inteira. Levanta a mão. Levanta a mão, quem queria comer o maná a vida inteira? Mas levanta alto, tenha medo não. Quem queria comer o maná a vida inteira? 1, 2, 3, 4, 5. Pode baixar. Quem não queria comer o maná a vida inteira? Levanta a mão. 1, 2, 3. Os outros não querem comer nada, está tudo de dieta. Que bom, fantástico vocês são. Gente, eles comeram o maná, presta atenção aí, ó. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, no ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná, acabou o maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. O maná não é comida para a vida inteira. O maná é uma comida de transição. O maná é uma provisão de Deus para um tempo específico. O maná é para um tempo, é para atender uma necessidade, uma demanda. Não é para você depender de milagre a vida inteira. Não é para comer maná a vida inteira. Milagre é quando é fora do comum. No dia a dia, nós não podemos viver dependendo de milagre. Nós dependemos da graça de Deus. Aí de vez em quando a coisa aperta, aí precisa de um milagre. A gente não precisa do maná a vida inteira. O maná é um alimento para o tempo de deserto. Claro que quem levantou com muito carinho a mão, você está dizendo assim, quero passar minha vida inteira no deserto. Ainda quer comer maná a vida inteira? Quem quer comer maná a vida inteira? Maná é comida para o deserto. O que Deus está dizendo, agora é hora de entrar na terra prometida. O alimento é novo, você vai comer novidade. Põe aí, última lição, 5ª lição. Olha a provisão de Deus, que fantástica. Deus é provedor. Há alimento específico para cada etapa, para cada fase, para cada momento da nossa vida. Irmão, talvez até aqui você diga, pastor, eu estou vivendo pela misericórdia de Deus, eu estou comendo o maná, eu estou dependendo de cesta básica, eu estou dependendo do pelo amor de Deus, misericórdia, mas até aqui Deus tem me ajudado, tem cuidado de mim. Meu irmão, continua, porque daqui a pouco você já está comendo o fruto da terra prometida, e já está às portas de entrar e conquistar. Tem novidade da terra chegando para quem remove o excesso de carne e anda na intimidade com Deus. Quem crê, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele merece. Ele merece.
Aplauda Cristo de verdade.